Boa noite a todos. Para aqueles que estão procurando o local onde colocar as águas para fluidificar, está lá na frente, viu? Mudaram de lugar. Então, se vocês não estão achando aqui, mas está lá na frente. Okay? Bom, em nome do Antônio de Pádua, eu agradeço a presença de todos e que estejamos todos nós na paz de Jesus. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao Cristo, a Jesus, com a prece que Ele nos deixou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e tentações, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17, Sede perfeitos, nos seus itens 1 e 2, onde se fala dos caráteres da perfeição. Qual é a índole das pessoas que almejam a perfeição? Quando nós refletimos sobre a perfeição, nós pensamos apenas Deus tem a perfeição absoluta. Mas Jesus diz aos seus apóstolos, seus discípulos também, sede perfeitos. Então, vamos buscar entender essa máxima. Quando Jesus disse, sede perfeitos, sendo Ele o mestre dos mestres, provavelmente Ele queria dizer, dê o seu melhor. Tudo que lhe foi ensinado,
Tudo que você aprendeu, coloque em prática. Coloque em prática. Se tudo que nós aprendemos, se tudo que Jesus ensinou naquela época, e que ainda chegou até nós, através dos evangelhos e de outros documentos encontrados e arquivados, e todos unidos na Bíblia de Jerusalém, nós temos que entender o que Jesus buscava e temos que cumprir o mesmo que ele ensinou para os seus discípulos há mais de 2000 anos. Porque em todos os tempos, os cristãos são os discípulos de Jesus. Se nós somos cristãos, também somos seus discípulos. E precisamos seguir os seus conselhos, os seus ensinos. Ele é o nosso modelo de perfeição para este mundo. Jesus também ensinou que Deus ama toda a sua criação. Ele não criou seres nem bons, nem maus. Nós somos criados simples e ignorantes, com a possibilidade de evolução. E Jesus ainda diz: Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, e dê chuva sobre justos e injustos. Ele está tentando mostrar aqui uma comparação que ele faz do que nós fazemos e que nós recebemos de Deus. Ele questiona: se não há mais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis nisto de especial? Ou seja, qual o mérito nisso? Se assim também agem as pessoas com menos entendimentos das coisas. Todos agem dessa forma. Se nós temos um entendimento melhor, nós precisamos agir de uma maneira melhor. Aqui nós temos também um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 10, no versículo 24. Ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Temos que ter consideração uns pelos outros. Existe também uma frase de Emmanuel muito interessante, em que ele diz: não te rendas a ilusões, nem te creias maior. A tendência das pessoas que frequentam igrejas, qualquer culto, cristãs ou não, ou que têm algum conhecimento, é acharem-se que são melhores do que os outros que não têm os conhecimentos. Essas palavras de Emmanuel também se casam com o que Jesus nos ensinou. É uma ilusão achar que porque temos mais conhecimentos, somos maiores ou melhores do que os outros. Neste mundo de provas e expiações, a caminho de se tornar um mundo regenerado, as criaturas que aqui encarnam têm coisas a resgatar do passado, tem muitos erros que cometeram, não se lembram agora, nós não nos lembramos, mas cometemos erros no passado. Hoje, nós estamos aprendendo, através das experiências que passamos, e nem sempre as agradáveis, porque as que nós julgamos sofrimento são experiências desagradáveis, mas são essas que nos ensinam cada vez mais. Também passamos por expiações, para podermos resgatar erros do passado e aliviarmos a nossa consciência, de modo a evoluirmos. O amor de Jesus por nós é imenso.
Tudo o que Ele planeja neste mundo é para nos ajudar a evoluir espiritualmente. O nosso espírito precisa evoluir. Não são só as coisas materiais. O nosso espírito, principalmente, é o que Jesus deseja. Evolua. E nós tendemos a não entender ou não considerar o nosso próximo do mesmo jeito que nós consideramos a nós mesmos ou aqueles aos quais amamos, aqueles mais próximos, aqueles da nossa própria família, muitas vezes, aqueles que são nossos filhos, nossos irmãos, porque irmãos brigam, pais e filhos discutem, mas ninguém permite que outra pessoa maltrate qualquer um desses, porque nós amamos a esses. E o que Jesus tenta mostrar é que nós temos que expandir o amor. Todas as criaturas têm amor em si. Alguns amam só aqueles da sua família. Outros amam só aqueles da sua religião. Outros só daqueles do seu país ou da sua etnia. E o que Jesus deseja mostrar é que nós temos que expandir o nosso amor a toda a humanidade. Pelo menos a humanidade terrestre, que é onde estamos localizados. Por isso, ele deixou essas lições. E esses questionamentos. Ele diz ainda, ensina a todos os seus discípulos, os da época, há mais de 2000 anos atrás, os atuais. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para conseguirmos fazer isto, seria impossível se nós não tivermos caridade no seu significado mais amplo. A caridade é o amor mais puro que conseguimos sentir. É esse amor que nos leva à prática de todas as outras virtudes. Os vícios morais que nós ainda trazemos são opostos à caridade e ao amor. Já imaginaram uma pessoa cheia de orgulho conseguir fazer uma verdadeira caridade? Ou uma pessoa extremamente egoísta conseguirem praticar uma verdadeira caridade? O orgulhoso se acha melhor do que os outros, então ele não se importa com os outros, ele critica, ele acha que os outros não valem nada, só ele. O egoísta só pensa em si, não se preocupa com ninguém mais, além dele mesmo. O egoísmo e o orgulho são ditos ou conhecidos ou transmitidos essa informação pelos espíritos. Que esses dois sentimentos, esses dois vícios morais, são as chagas da humanidade na Terra. Nós temos que lutar todos os dias contra esses vícios morais que todos nós trazemos. Às vezes achamos que não temos esses vícios, mas de repente surge uma situação e a gente age egoisticamente. Ou surge outra situação e a gente age com orgulho, se ofende por qualquer coisa. Então, ainda temos muito que aprender para conseguirmos nos livrar desses dois vícios, essas duas chagas que a humanidade terrestre ainda traz consigo. Uma coisa que precisamos aprender também é a diferença entre julgar e fazer julgamento. Quando nós julgamos, é importante, porque é o julgamento que faz com que nós desenvolvemos o nosso senso moral. Nós observamos fatos, observamos coisas
e analisamos se são boas ou são ruins, se são morais ou imorais. Então nós temos esse senso. E julgar é necessário para melhorar o nosso discernimento, o que é certo, o que é errado. Fazer julgamento é algo bem diferente. Fazer julgamento é muito mais do que uma avaliação. Ela está associada ao preconceito e à condenação. Quando Jesus disse para que nós não julgássemos ninguém e amássemos a todas essas pessoas, inclusive os inimigos, ou aqueles que nos fazem mal, ou aqueles que nos têm ódio, ele estava tentando nos mostrar essa diferença também. Existe uma diferença entre focarmos na pessoa e focarmos nos fatos, no que a pessoa fez, nas suas ações. Podemos condenar as ações das pessoas, porque o nosso discernimento nos mostra o que é certo ou o que é errado. Mas não podemos condenar as pessoas. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse saber para poder ajudar os seus filhos, porque Ele ama todos os seus filhos. Ele quer que todos evoluam. Ele não despreza ninguém. Ele coloca esses Cristos em cada mundo para que eles cuidem dos seus filhos nesses mundos. O Cristo do nosso mundo é Jesus. E Ele nos ama e nos faz pensar, progredir através das lições. As virtudes nos aproximam de Deus, ao passo que os vícios morais nos distanciam dele. Se formos perfeitos, como Jesus nos ensinou, poderemos então ser chamados filhos de Deus e merecer a sua misericórdia. Se nós não temos misericórdia por ninguém, se julgamos os outros, como disse Jesus, com o mesmo rigor que julgardes o vosso próximo, sereis julgados. Então não vamos julgar a ninguém. Precisamos fazer a prática do orai e vigiai todos os dias. Fazemos uma autoanálise, nos conhecer melhor. O autoconhecimento nos ajuda a buscar a perfeição. Se nós não admitimos que temos falhas e cometemos erros, como vamos nos corrigir? Nós temos falhas, cometemos erros, do mesmo jeito que os nossos irmãos também cometem erros e têm falhas. Muitas coisas que não faríamos hoje, porque já temos o entendimento, já podemos ter feito em encarnações anteriores, quando ainda não tínhamos conhecimentos. Muitos dos nossos irmãos que praticam crimes que nos chocam muitas vezes, muitos dos irmãos que nos fizeram mal e que nos fazem mal, muitos daqueles que se consideram nossos inimigos, não têm o mesmo entendimento que nós temos. Jesus tinha o maior entendimento do que todos aqui, neste mundo. E, no entanto, veio aqui, neste mundo, ensinar, pessoalmente, para nós, trazer as suas lições, trazer a palavra de Deus. E assim mesmo, ainda Ele aguarda que os seus discípulos tenham aprendido. Porque para um professor, ele só fica feliz, e só compreende, e só fica satisfeito e convencido de que um aluno aprendeu quando o aluno começa a colocar em prática aquilo que foi ensinado na sala de aula. Quando ele começa a usar aqueles conhecimentos na sua vida, no que ele tem que fazer.
Aí o professor foi convencido, esse é um bom aluno, esse aprendeu. Jesus é o mestre dos mestres. E o que ele ensina, a evolução do nosso espírito, é a vida, para podermos algum dia alcançarmos a felicidade verdadeira, e não essas ilusões do mundo onde estamos. Então, meus irmãos, vamos buscar sempre o nosso autoconhecimento. Vamos buscar a ter compreensão com relação aos irmãos que ainda não têm as mesmas experiências que tivemos, nem os mesmos conhecimentos. Eles precisam de amor e de ajuda, não de desprezo. Se não podemos aproximarmos deles, oremos por eles. E se pudermos ajudar e estender a mão, vamos fazê-lo. Nem sempre é possível. Mas mesmo à distância, através da oração, nós podemos ajudar a amainar, a amolecer o coração de muitos irmãos. E assim a espiritualidade amiga poderá chegar mais próximo deles. Eles poderão ouvir os conselhos que certamente ouvem, porque todos ouvem bons conselhos do plano espiritual. Alguns simplesmente preferem não aceitar, rejeitá-las. Vamos aceitar as boas intuições que nos chegam e vamos fazer o que Jesus nos disse. Vamos ser perfeitos dentro dos ensinamentos que Ele nos trouxe. Vamos ser bons alunos. Alunos têm mérito. E assim podemos nos dizer, somos filhos de Deus. Então é isso, meus irmãos. Vamos preparando aqui para fazer as nossas vibrações, as nossas orações. Vamos encerrar com uma vibração primeiro, com as orações primeiro, depois eu faço a vibração. Né? Vamos fazer uma oração, pensando também nesses irmãos infelizes, porque a maldade só traz infelicidade, porque a falta de conhecimento é um obstáculo à felicidade de tantos irmãos. Eis que vemos esta vida como um grande monte a subir penosamente, mas lá do alto, no esplendor do teu reino, sabemos que tu estás e que nos chama toda vez que desfalecemos. Sentimos que este chamamento nos reanima. Sê, pois, ó celeste condutor, a energia que nos sustenta, o alento do nosso corpo, a esperança de nossas almas. Somente nas asas das virtudes ascenderemos às regiões sublimadas, onde brilha, ó Senhor, o teu reino. Nessa ascensão tormentosa, sê o cajado de nosso apoio, a luz que afugenta as trevas do mal, o alvo que está sempre acenando, a mão que nos levanta das quedas, o sopro que perpassa, numa carícia confortante, a esperança que jamais se perde e chegar ao cimo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, vamos abrir os nossos corações para vibrarmos por todos aqueles que necessitam. Em tranquila serenidade, confiantes no Divino Amigo. Vamos vibrar amor, paz, reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz do mundo, no Brasil, pelos governantes dos países do planeta Terra, para que possam conduzir os passos dos nossos irmãos com base no Evangelho de Jesus. E que um dia possamos falar uma só língua,
e termos uma só bandeira e formar um só rebanho. Vamos vibrar pelos enfermos do corpo e da alma, pelo hospital do câncer, hospital do fogo selvagem, pelas casas André Luiz, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos que se encontram nas penitenciárias, resgatando temporariamente seus equívocos, pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnando para mais uma jornada redentora, pelos que estão desencarnando, agradecendo a eles por tudo quanto nos ensinaram, pelos trabalhadores do bem, pelos mestres, professores e pais que têm a difícil tarefa de ensinar, pelos asilos e orfanatos, pela urna dos pedidos, na esperança que todos recebam o auxílio desejado, conforme suas necessidades e merecimentos. Pedimos, Senhor, também que possa ser frutificada a água que os nossos irmãos deixaram, para que possam ajudar, essas águas possam ajudar os nossos irmãos no seu equilíbrio físico, espiritual, mental, emocional. Que essas águas possam trazer equilíbrio aos nossos irmãos. Em seu nome pedimos, Senhor Jesus. Vibremos por esta casa, dirigentes, trabalhadores encarnados e desencarnados. E por fim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos ambientes de trabalho, pelos nossos lares e entes queridos. Graças a Deus. Irão dar-se início aos passes, começando pelos pais, que têm as crianças na sala das crianças, as pessoas idosas ou com necessidades especiais, e depois os demais. As nossas irmãs estão preparadas para organizá-los.